Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, companheiros. Companheiros que nos acompanham e participam desses momentos de reflexão. Essa noite o assunto é a questão 291 de O Livro dos Espíritos, que se encontra na parte 2ª do Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, capítulo 6º, que trata da vida espírita sob o título Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, Metades Eternas. Vejamos então a questão 291. Kardec então faz a seguinte pergunta aos espíritos da codificação: além da simpatia geral determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? E os espíritos responderam: sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Nós sabemos, então, diante disso que foi colocado, nós já sabemos que o grande sentimento que une as almas é o sentimento do amor, como nos ensinou o nosso amado Mestre Jesus. E o amor é o mesmo para nós quando estamos encarnados e para quando estivermos do lado de lá, como espíritos desencarnados. Nós espíritas já sabemos que temos 2 tipos de famílias: a família material, que conhecemos aqui na Terra, formada, pelos nossos familiares, pelos pais, os filhos, e estendendo um pouco mais, pelos avós, pelos tios, os primos, toda a nossa família consanguínea. Mas nós temos também a família espiritual. Nós já sabemos disso. A família espiritual, ela é formada por espíritos que nas diversas reencarnações vêm convivendo juntos conosco e estreitando laços, principalmente através do sentimento do amor. E é este o grande objetivo para se formar a família espiritual, o laço do amor. Mas sabemos também que muitos de nós nos unimos aos outros por sentimentos menos dignos, como ódio, sentimento de vingança e por vários interesses, interesses diversos. Porém, tudo isso deve ser trabalhado por nós no nosso aprimoramento, no nosso aperfeiçoamento, na nossa evolução, para que possamos transformar todo sentimento negativo no sentimento sublime do amor, como Jesus nos ensinou. Isto se faz, segundo Kardec, ensina, através da caridade, porque é pela prática da caridade que nós vamos aprendendo a amar, nós vamos convivendo com as pessoas e assim vamos estreitando laços que se transformam em sentimentos dignos, em sentimentos de amor que nos unem aqui na Terra e continuam nos unindo depois, quando voltamos para o mundo espiritual. Quando nós estamos encarnados, muitos interesses, interesses diversos que ligam, que aproximam as pessoas, existem muitos. Poder, condição social, dinheiro, herança, tudo isso porque as pessoas visam, nós de uma forma geral, visamos tirar benefício ou alguma outra coisa que seja do interesse pessoal de cada um. Mas no mundo espiritual,
esses interesses ficam de lado, ficam mais que de lado mesmo. E só as afinidades, através dos laços de amor, são capazes de sustentar uma união entre duas almas, entre dois espíritos. Os interesses comuns, o amor, é isso que vai fazer com que as pessoas se unam e permaneçam unidas no mundo espiritual. Vejamos, para a gente ter uma visão maior, mais ampla, os comentários que Miramês traz para nós, comentários muito esclarecedores que o Miramês traz sobre esse assunto da questão 291. Miramês, no seu comentário, sobre a questão, ele fala o seguinte: existem duas forças atuando entre os espíritos. Uma que reúne os grupos por sintonia de aptidões e outra mais forte, que são os laços entre duas almas por coerência de sentimentos uma com a outra. É norma comum em todos os planos onde permanecem espíritos puros conhecer os fundamentos da simpatia na sua profundidade e exercitá-la em direção a todas as criaturas. É de bom alvitre observar a vida do Cristo, que despejava amor e simpatia divina sobre todas as coisas e todas as criaturas. A maneira com que as pessoas ficavam fascinadas com sua presença superior, até seus inimigos ficavam tomados de interesse por ele. Mas esse interesse, às vezes, se tornava ódio por não se igualarem ao Mestre. Era o orgulho ferido e o egoísmo em evidência. Para que nós possamos crescer no amor em todos os rumos da vida, o Evangelho nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem e caluniam. Divide-se o amor da Boa Nova em ramificações sem conta, para crescer a simpatia em todos os que nos cercam. Força poderosa da alegria espiritual, desde quando as paixões sejam eliminadas do ambiente do coração. As afeições particulares que na terra se vê são o começo do adestramento da luz. Luz interior, procurando, com o progresso, avolumar-se para que a universalidade seja a realidade dos espíritos. Se já temos simpatia por alguém, não a desfaçamos por simples arranhões materiais e morais. Se porventura nosso irmão nos feriu, falemos bem dele, quando oportuno, que dessa forma poderemos ajudá-lo a compreender o ideal de Jesus para com a humanidade. Procuremos não deixar a sintonia de sentimentos entre nós e outra alma tornar-se em egoísmo. Prender-se a esse acanhado círculo de amor de um para outro, a simpatia, é grandiosa, mas quando se amplia ao infinito, visando o amor universal, ela é a presença do próprio Deus no coração. O homem do futuro, e pedimos ao Senhor que esse futuro não demore, vai presenciar, por aparelhos sensíveis, como atuam no organismo do ser os efeitos malignos do ódio, da inveja e do ciúme. Quando a própria ciência mostrar os distúrbios provocados
pelas inferioridades, pelo amor apenas a si mesmo, os homens passarão a corrigir o que lhes faz mal. E nessa época, o ambiente favorecerá a verdadeira fraternidade, força capaz de levar a humanidade a planos superiores, mesmo vivendo na Terra. A carência de afeto no mundo não é somente o sexo que vai preencher. Ele se encontra em segundo plano, sendo necessário ao crescimento da prole e oportunidades para reencarnações nesse plano da vida. A verdadeira carência do ser humano é mesmo do amor, dos laços de simpatia profunda que alimentam o espírito em todas as suas necessidades. O amor é alimento das almas, como muitos espíritos superiores já disseram. Verdadeiramente, o amor é a fonte da vida que conhecemos. João, o evangelista, disse uma frase imortal na literatura universal: Deus é amor. E nós acrescentamos: Deus é muito mais que o amor, pois essa virtude foi criada por Ele. Deus é a totalidade de todas as essências de vida que conhecemos e das que desconhecem os sábios da espiritualidade. Então, com esses ensinamentos, com essas reflexões, nos resta agora, pedir ao nosso amado Mestre Jesus, que veio nos ensinar o amor de Deus por nós, suas criaturas, que Ele, esse Mestre de luz e de amor, nos ampare e nos ilumine sempre. Boa noite a todos.